Estão vendo já de novo a minha tela aqui? Todos veem? Não, ainda não. Não? Então, aqui de novo, tá? Aqui, compartilhar. E agora? Estão vendo a tela? Sim. Beleza. Se parar aí de compartilhar, vocês me avisam, viu? Ok. Então é o seguinte, pessoal, hoje, né, a gente vai retomar aqui os nossos assuntos sobre controladoria. Na última aula, antes da prova, né, a gente falou fechamos a parte do planejamento estratégico, e depois eu vou mandar para vocês, lá no grupo mesmo, nosso grupo, um exercíciozinho sobre planejamento estratégico que eu fiquei de mandar para vocês, né? Para vocês fazerem um planejamento estratégico de vocês, seja de algo pessoal de vocês, ou vocês podem fazer da empresa que vocês trabalham, tá? Esse exercício, ele não vai valer ponto, é só mesmo um exercício prático, para vocês tentarem colocar em prática tudo aquilo que a gente falou sobre o planejamento, tá? Aquelas etapas, o quanto que é importante a gente fazer a definição da missão, dos valores, né? Das metas, tá? Quais são os objetivos, para vocês colocarem isso aí um pouquinho em prática, tá? Agora, hoje nós vamos falar um ponto muito, mas muito importante mesmo sobre o controle, sobre o planejamento, que é o controle, né? Nós já começamos a falar isso durante as nossas aulas, nós já podemos entender que não adianta a gente planejar, né? Inclusive, não adianta você executar o seu planejamento se você não faz o controle das ações, tá? Então, o controle da ação no planejamento, ele é de extrema importância, tá? A gente vai entender isso aqui hoje um pouco mais, tá? Sobre essa questão do controle. De uma forma geral, como que vocês definem controle? Assim, bem solto mesmo, tá? Não tem nem certo e nem errado aqui. A gente vai construindo aí esse conceito de controle juntos aí, tá? O que vocês entendem por controle? Hã? Pessoal? Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, professora. Eu acho que basicamente controle é aquilo que você pode ter o domínio, né? Você pode organizar, você pode dominar, requer disciplina. A gente pode medir, né? A gente pode certificar, não é isso? Né? Então, o que acontece? Isso mesmo, Val. Então, pessoal, o que na verdade ele é o controle? Gente, o controle nada mais é do que a gente exercer uma ação, tá? É uma atividade em si, tá? Que a gente pode medir em diversos aspectos, e a gente vai ver o que esse controle, né, o que ele pode afetar e como ele vai afetar tanto o nosso planejamento, tá, quanto a organização em si. Nós vamos ver um pouco mais aí na prática como que a gente vai fazer isso. E como o controle em si, ele está totalmente integrado ao planejamento. Agora, já no início da aula, eu já falei com vocês, né, que não adianta a gente somente planejar e não adianta também a gente somente executar o planejamento, né? Para a gente poder ter sucesso nesse planejamento, de toda esse planejamento, seja ele de longo ou de curto prazo, a gente precisa inserir mais uma variável aí, que é uma variável, tá? Então, assim, nós vamos entender que dentro do planejamento estratégico em si,
O controle ele vai ter uma função essencial e ele vai estar como? Ele vai ter um ciclo, tá? Dentro desse controle, desse planejamento, onde a gente vai mostrar, né? Quais são os objetivos ali da organização, tá? Como foi executado cada um plano, como esses planos eles foram desenvolvidos ao longo do planejamento e ao longo né, da execução desse planejamento. E nós vamos ver também como que o controle ele vai ajudar a gente a integrar cada uma dessas fases, tá? A fase de definição das metas, da gente fazer, levantar mesmo o planejamento, da gente fazer a execução, né? A própria parte do controle, a reavaliação das estratégias em si, tá? Isso seja anual ou seja periódico, ou seja até mesmo para um planejamento mais longo, tá? Com daqui 3 anos, 5 anos, ou seja, né, os planejamentos normalmente de longo prazo, tá? E aí, o que acontece? O mais importante que a gente precisa entender aqui, nessa questão dessa integração do planejamento e do controle, que o controle ele vai ter uma função muito especial, que é uma função como se fosse um feedback, tá? O controle ele vai dando um feedback ali para a alta administração, para os gestores daquilo que foi planejado ali, tá? Então, o controle ele vai ajudar a organização a atingir, né, aquelas metas que foram determinadas lá no início do planejamento estratégico, tá? Ou seja, eles planejamento estratégico ou qualquer um tipo de planejamento em si, tá? Agora aí na tela, todos estão vendo aí na tela essa figura aí do nosso ciclo do controle? Todos conseguem ver? Sim. Então tá. Então nós vamos fazer o seguinte. O ciclo do controle, gente, ele tem 8 etapas, tá? Isso é muito importante vocês entenderem. Cada uma dessas etapas, elas estão ligadas entre si, tá? Vocês podem perceber, inclusive, na própria imagem, que nós estamos falando de algo que ele é cíclico, né? E tudo aquilo que é cíclico, ele não tem... ele sempre volta lá no começo, percorre todo o trajeto e volta lá no começo e vai sempre fazendo aquilo. Ou seja, a gente não tem um início, um meio e um fim. Aí parou, acabou e ponto final, não. O controle, esse ciclo do controle, ele tem que ser alimentado constantemente dentro da organização, porque é isso que vai fazer com que a empresa, né, com que a organização consiga buscar atingir os objetivos e as metas que ela determinou lá no planejamento, tá? Então, olha só, a primeira fase do ciclo do controle, pessoal, é essa aqui, olha, determinação de metas e objetivos. O que a gente vai fazer aqui? O que vocês acham que a gente precisa fazer aqui? Ele está bem autoexplicativo, né, gente? Na primeira fase do ciclo do controle é onde a gente vai literalmente, a alta administração vai sentar ali, vai se reunir, né, para poder fazer a determinação dos objetivos e das metas que ela quer alcançar dentro daquele período ali, né? Ou seja, ela vai determinar quais são os alvos dela que ela quer atingir dentro de um determinado período, tá? A segunda fase do ciclo do controle, que é essa aqui, é o planejamento de longo prazo, que a gente já aprendeu aqui na nossa disciplina, tá? Então, o que a controladoria e a alta administração ela vai fazer, né? Até a alta administração em si. A controladoria vai só assessorar, né, a alta administração. Ela vai pegar todos esses objetivos e todas essas metas que foram determinadas lá pela alta administração e vai pegar isso e vai projetar em um longo prazo, ou seja,
ela vai pegar ali aqueles objetivos. Ah, eu quero crescer 10% em 5 anos. Eu quero aumentar a minha carteira de cliente. Ou seja, né, eu quero ser referência no mercado no qual eu opero. Né? Ela vai pegar cada uma dessas diretrizes estratégicas, tá? Desses objetivos, na verdade, e vai colocar aquilo dentro de um planejamento de longo prazo, tá? E lembrando novamente, os planejamentos de longo prazo são aqueles que têm uma característica, né, entre 3 e 5 anos, tá? Ou pode ser de 3 a 10 anos, mas normalmente são aqueles planejamentos que estão projetados para mais de 3 anos, tá? Depois que a gente faz esse planejamento aqui do longo prazo, a gente tem mais uma etapa aqui, tá? Que é o planejamento anual. O que a gente vai fazer dentro desse planejamento anual? Nós vamos pegar esse planejamento de longo prazo aqui, que nós acabamos de fazer, e nós vamos colocar algumas metas para alguns objetivos para serem cumpridos anualmente. Por quê? Fica mais fácil da gente controlar, né? Da gente verificar, da gente mensurar se aqueles objetivos estão sendo alcançados ou não, tá? Então, a gente pega esse planejamento de longo prazo e divide, vamos dizer assim, né? Ele em períodos menores, períodos anuais. Pode ser que dentro desse planejamento aqui anual ainda haja alguma outra subdivisão, de repente um planejamento trimestral, semestral, vai depender da realidade ali da organização, tá? Depois, pessoal, desse terceiro passo aqui, que é o ciclo do controle, nós temos o quê? Depois que a gente faz o planejamento, nós temos a etapa de determinar os recursos necessários, né, para a gente poder atingir aqueles objetivos e também quais vão ser os padrões de desempenho, ou seja, como a gente vai medir se aqueles objetivos estão sendo alcançados ou não. Tudo isso, gente, ainda é na fase do planejamento, tá? Isso tudo tem que ser definido numa fase anterior à execução desse plano, tá? Mas o controle, ele tem que estar ali em cada uma dessas fases. Por quê? É a partir dessas fases que a gente vai medir, que nós vamos mensurar se a gente realmente conseguiu atingir cada uma delas, tá? Então, querem fazer alguma pergunta? Então, é o seguinte, né? Depois aqui de determinar quais são esses recursos, nós temos aqui o nosso ponto 5, que é quando a gente vai determinar o início efetivo das operações. Ou seja, eu vou pegar todo aquele planejamento, tudo aquilo que foi planejado, que foi vislumbrado, e eu vou começar a executar. Ou seja, eu vou pegar aquele plano e eu vou colocar ele literalmente em ação, tá? Então, a gente vai chamar cada um dos departamentos, cada um daqueles departamentos ali, ele vai ter uma meta, ele vai ter um objetivo, e aí cada membro ali da organização, de acordo com o seu papel, vai trabalhar a fim de cumprir aquele objetivo, aquela meta ali dentro daquele planejamento que foi determinado pela alta administração. Beleza até aqui, gente? Dúvida? Dúvida, pessoal, até aqui? Oi? Beleza. Ah, então tá. Porque eu achei que vocês tinham feito alguma pergunta. Então, olha só. Logo depois que a gente já executa, né, pessoal, a operação em si, a gente vai entrar o quê? Nesse ponto 6º aqui, que é o quê? A gente vai parar para poder fazer a comparação da performance, tá? Ou seja, eu vou pegar o meu momento aqui atual
com aquilo que eu fiz, que eu planejei lá no meu planejamento atual, né, anual, e o meu padrão de desempenho, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a comparar. Essa aqui é a primeira fase mais efetiva do controle em si. Quando eu vou fazer, eu chego nessa fase, o que eu vou fazer? Eu vou literalmente medir, olha, eu tinha a meta de X. Quanto que eu consegui? Eu vou literalmente comparar e eu vou medir aquilo que eu realmente desempenhei, tá? Para eu poder verificar qual foi o meu desempenho. E aqui, olha, dentro da figura, vocês podem perceber que esse item aqui, 6, né? Esse 6º item do controle, ele tá literalmente ligado aqui ao nosso planejamento anual, tá? Porque seria aquela fase, por exemplo, né? O meu planejamento é anual, né? Ou eu vou comparar isso no final do ano, ou eu vou, dentro desse planejamento anual aqui, que eu havia dito, a gente vai ter outros planejamentos, né, menores, seja eles trimestral, semestral, para fins de comparar a minha evolução. Ou seja, quando eu comparo, eu começo a fazer o quê? A controlar. Então, aqui nesse primeiro ponto, aqui no ponto 6, a gente consegue ver o que a gente realmente está conseguindo de objetivo. Se necessário for, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar aqui do 6 para o ponto 4, para eu poder ver, olha, os recursos estão sendo suficientes, o meu padrão de desempenho, aquilo que eu estou desempenhando está dentro daquilo que eu planejei lá. Se não tiver, o que a gente tem que fazer? Que a gente já viu nas aulas passadas. A gente tem que vir e reformular, adequar aquilo que precisar, tá? Então, aqui, olha, a gente já começou do 1, passou por 3 aqui, que é do planejamento anual, determina os recursos, né? E quais vão ser o nosso padrão de desempenho, executa a ação, mede, e se necessário for, a gente volta de novo, poder ajustar aqui recurso ou desempenho, tá? Isso aqui dentro de um ano. Mas, gente, o ciclo aqui, a roda, ela não pode parar de girar, tá? O que vai acontecer? Enquanto isso, o nosso planejamento de longo prazo, ele ainda já está correndo. Ainda que a gente tenha, que a gente dividiu ele em anos, tá? Então, o que desse segundo ponto aqui, o que eu tenho que fazer? Eu preciso comparar esse meu resultado que eu tive nesse curto prazo, ou seja, nesse primeiro ano, com o meu planejamento de longo prazo. Por quê? Esse meu resultado desse meu primeiro ano, ele pode impactar positivamente ou negativamente o meu planejamento de longo prazo. Então, a gente pode ver aqui que esse ponto 6 e o 7, eles estão também completamente ligados, e que o próprio 7 em si, ele faz relação, está ligado diretamente com o nosso planejamento de longo prazo, tá? E, por fim, quando a gente faz essa comparação aqui dos nossos recursos, nossos resultados, né, com vista para o longo prazo, o que a gente precisa fazer? A gente também precisa comparar aqui, que é o nosso ponto 8, tá? Eu preciso verificar quais foram as metas que eu consegui atingir, quais eram aquelas minhas metas desejadas, né, de acordo com o objetivo organizacional da empresa para o longo prazo. Tá? Então, é outra fase importantíssima do controle. Tudo aquilo que a gente pega, a gente compara, né? Ali, isso é o quê? É uma forma de medir. E tudo aquilo que a gente está medindo, a gente está controlando, tá? Então, a gente compara essas metas para o longo prazo e volta novamente lá para a primeira fase do ciclo, tá? E aí, com certeza, anualmente, tem as reuniões de planejamento estratégico, que é onde que, no caso aqui, olha, vai acontecer esse ponto 8, tá? Para poder
fazer essa mensuração e, se necessário for, volta de novo para o primeiro item lá. A gente vai ajustar os objetivos, ajustar as metas e volta de novo. Reajusta o planejamento de longo prazo, vai lá no planejamento anual, determina o recurso, determina qual que vai ser a avaliação de desempenho, executa, compara com longo prazo, compara de novo e volta novamente lá nos objetivos e na meta, tá? Então, por isso que a gente chama isso tudo de ciclo do controle, porque o controle ele tem que estar dentro de cada uma dessas operações, tá? Então, não adianta a gente somente planejar e somente a gente executar, tá? Se você não mede, se você não controla, se você não compara, o seu planejamento também, ele tá fadado ali, né, ao fracasso, muitas vezes, porque se você não controla, se você não mede, você não sabe realmente o quanto você está sendo eficaz ali, eficiente dentro das suas atividades, né? E se realmente o crescimento e o objetivo ele está sendo alcançado. Tudo bem até aqui? Tudo bem, gente? Tudo bem, então, olha só. Se tiverem dúvida, me para aí e vai me perguntando, tá bom? Então, olha só, gente, o controle, a gente não tem muito segredo para poder falar sobre controle, porque, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai, literalmente, medir os progressos que a gente tem, seja ele dentro da organização, ou seja ele dentro das nossas atividades pessoais, né, na nossa vida. Tudo aquilo que a gente passa a controlar, a gente consegue ir medindo o progresso, tá? Daquilo que a gente determinou ali como uma meta, tá? Então, como a gente está falando aqui de controladoria, né? A gente está falando sobre, inclusive, planejamento, a gente vai ter que entender que o controle em si, né? Ele vai ser uma atividade, ele tem que ser uma atividade dentro da organização. Muitas organizações, inclusive, têm alguns departamentos por exemplo, né, de auditoria interna. Dentro desses departamentos de auditoria interna, a gente vai falar daqui a pouco sobre os controles internos, é uma forma de a gente melhorar os controles dentro daquela organização, tá? Por quê? Porque a gente precisa medir, a gente precisa procurar verificar sempre, né, que aqueles objetivos, que as tarefas definidas, né, no plano da organização, plano operacional, no planejamento estratégico em si, que eles estejam sendo executados de uma maneira eficiente, tá? Então, um dos grandes papéis aí do controle é dar um feedback, literalmente, para a organização sobre o desempenho real que está acontecendo ali dentro da organização, tá? Entre o desempenho que está acontecendo com aquilo que realmente a organização ela desejava. Tudo certo até aqui? Quem já ouviu falar sobre controle interno? Alguém já ouviu falar sobre essa palavra? Eu já ouvi falar, já, professora. O que vocês já ouviram falar? O que vocês acham que venha a ser controle interno? Controle a gente já falou aqui, né? A gente sabe que é uma forma de medir. E o que seria controle interno? Professora, seria um processo dentro da empresa? Processo dentro da empresa, que mais? Para garantir também, né, eficácia, eficiência das ações, é como se fosse um planejamento, não? Ele não é bem o planejamento, né? Mas ele vai ajudar, sim, a medir o controle e eficácia também. Quem mais que ia falar aí? Alguém mais ia falar? Professora, eu acho que controle interno também é avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho. Tá. Isso. Quem mais, gente? Professora, controle interno
são as ferramentas que a empresa utiliza para mapear um processo ou uma tarefa? Também. Gente, mas olha só, vamos agora pegar o que na verdade os conselhos, né? Eu estou trazendo aí para vocês duas definições de controle interno. Um do CFC e um do Instituto Público de Contadores lá nos Estados Unidos. Ou seja, a gente está pegando duas grandes definições para a gente poder entender o que é um controle interno. Gente, controle interno é algo que é muito simples, tá? Mas que é, ao mesmo tempo, complexo, né, em si, eu falo assim, no dia a dia, e além dele ser complexo, ele é complexo não, né, além dele ser, porque eu acho que controle interno é mais simples do que complexo. Ele é extremamente relevante dentro da organização, e inclusive dentro da nossa própria vida, a gente vai entender aqui o porquê, tá? Então, olha só, o controle interno, gente, ele é um sistema, literalmente, ele é um conjunto ali de controles, tá? Que a gente já entendeu aí o que é o controle. Dentro do controle interno, o que a gente precisa fazer? A gente vai pegar ali aquela organização, tá? E a gente vai entender ela, que é o quê? A gente já aprendeu aqui na visão sistêmica da empresa, que a empresa é um organismo vivo. Cada um ali tem uma função e cada um daqueles membros ali, eles estão totalmente ali integrados. O que acontece em um departamento vai afetar o outro, né? A gente já entendeu isso. Então, cada uma desses departamentos, eles precisam ser o quê? Eles precisam ser protegidos, tá? E por que eles são protegidos? Por que eles precisam ser protegidos? Para que aquele organismo ali, ele continue sendo saudável e funcionando e que tudo vai correr bem, tá? O controle interno dentro de uma organização, ele não é diferente, não. Ele, na verdade, vai ser um sistema ali de controle, tá? Que vai ter como objetivo principal salvaguardar o patrimônio daquela empresa, tá? Ou seja, ele vai ser como sistema de proteção ali do patrimônio da empresa. Então, quando a gente fala patrimônio, gente, não é só patrimônio físico, não. Patrimônio de imobilizado, não. São todos os patrimônios. Patrimônio físico, patrimônio financeiro, patrimônio intelectual, todos os tipos de patrimônio, tá? E então, ele vai ter a função de guardar ali esse patrimônio da empresa e promover a confiabilidade das informações. O controle interno, ele vai ajudar a certificar que cada informação produzida pelaquela organização, principalmente as informações contábeis e dentro da demonstração, das demonstrações contábeis, balanço, DRE, todas as outras demonstrações, elas são confiáveis e que elas foram registradas tempestivamente. Aí a gente vai lá resgatando alguns princípios contábeis, né? Ou seja, que a informação, ela tem que ser registrada no momento que ela corre, né? Tem que ter a mesma tempestividade, e aquela informação que foi registrada ali, ela precisa ser real, ela precisa ser verdadeira. Então, os controles internos, eles vão promover isso, tá? Eles vão promover confiabilidade das informações e que cada uma dessas informações, elas sejam registradas, né, tempestivamente e sempre com o objetivo de salvaguardar, de proteger o patrimônio das organizações, tá? Então, isso é controle interno. E daqui a pouco a gente vai ver como que a gente pode fazer isso, tá? Como que esses controles internos, eles vão existir na prática, tá? Então, olha só, vamos ler então aí a definição do Conselho Federal de Contabilidade, que diz assim, olha, para o Conselho Federal de Contabilidade, o sistema contábil de controles internos compreende o plano da organização e o conjunto integrado de métodos e procedimentos adotados pela entidade na proteção de seu patrimônio.
promoção da confiabilidade e tempestividade de seus registros e demonstrações contábeis e sua eficácia operacional. Então, o que o CFC está dizendo aqui? Que o controle interno, ele vai ajudar a organização no dia a dia ali, em cada uma, né, daqueles procedimentos que acontece dentro da empresa, tá? Para trazer o quê? Confiabilidade, proteção ao patrimônio, né, e uma eficácia operacional, ou seja, que cada uma das operações dentro da organização, elas aconteçam de uma forma bem eficaz. Agora vamos ver aí a segunda definição aí, que é do Instituto Público de Contadores lá dos Estados Unidos, tá? Que diz assim: o controle interno é composto pelos planos de organização e pela coordenação dos métodos e medidas implantadas pela empresa para proteger o seu patrimônio, seus recursos líquidos e operacionais, por meio de atividades de fiscalização e verificação da fidedignidade dos administradores e da exatidão dos processos de manipulação de dados contábeis, promovendo dessa forma a eficiência operacional e a adesão às políticas e estratégias traçadas pela alta administração. Se a gente for comparar esses dois conceitos de controle interno, particularmente, eu ficaria com o do Instituto Americano. Por que eu fiquei com ele, pessoal? Porque ele está mais completo, né? Porque a gente vai entender daqui a pouco que o controle interno, ele tem que responsabilizar a alta administração. Então, quando ele vem aqui, olha, nessa parte aqui, olha, e ele vem falar que, que por meio dessas atividades de fiscalização e verificação da fidedignidade dos administradores. Porque o controle interno, a gente vai ver aí, são formas, inclusive, desses administradores provarem, tá? Para os órgãos fiscalizadores e até mesmo para o mercado, que cada uma das suas ações dentro da organização, elas estão sendo transparentes, né? E elas estão sendo verdadeiras, que elas são fidedignas, tá? A gente já viu aí, né, principalmente aqui no Brasil, o caso de quantas empresas que fraudaram as demonstrações contábeis, que manipulam os dados, né, para poder ter maior lucratividade, ou eu não sei se eu dei, se foi para a turma de vocês, ou se eu ainda vou dar, não lembro, né, um caso sobre um banco brasileiro aqui mesmo, do Banco Pan-Americano. Eu dei, foi para vocês? Foi não, né? Mas eu vou, depois eu vou mandar para vocês uma reportagem para a gente poder ver como que o controle interno ele é importante na prática e como que isso afeta a nossa vida, afeta a economia, afeta o seu bolso, né, de uma forma geral. O quanto ele é importante, tá? Então, os controles, gente, interno, nada mais é que uma forma da gente literalmente fiscalizar que tudo dentro da organização está acontecendo da maneira que deve acontecer, que não está acontecendo fraude, que todas as informações ali, elas são fidedignas, que elas foram registradas, né, corretamente, de acordo com o que manda a lei, de acordo com o que é a política interna daquela organização ali, que os administradores estão gerenciando aquela empresa de uma forma responsável, que os funcionários estão trabalhando de uma maneira, lá dentro do plano ali, do operacional, de uma maneira eficiente, eficaz e com segurança, que o controle interno ele vai promover a certeza que aquela empresa ali é uma empresa idônea e que aquele patrimônio dela está
salvaguardado, ou seja, que todas as operações que estão acontecendo ali, elas estão corretas, para não acontecer simplesmente de chegar ou uma fiscalização, ou qualquer, seja Receita Federal, qualquer um outro órgão, e autuar ali aquela empresa por algo que ela esteja fazendo que não esteja de acordo com a lei e que não foi vislumbrado pelo controle interno, tá? Então, isso é controle interno. Bem, de uma maneira geral, pessoal, o controle interno, né? Aqui eu até grifei aí na tela para vocês, né? Que eu gosto bem dessa analogia, que ele pode ser entendido como o seguinte, né? A empresa ali é uma aeronave enorme, né? Um Boeing ali, né? Tem o piloto, tá? Mas que para eu pilotar, eu preciso que eu preciso de acesso, não preciso ali de acesso àquele painel ali de controle, saber o que é cada um daqueles instrumentos ali, eu preciso de informação, qual altitude, né, que a gente está voando, não. Então, as empresas que funcionam, né, sem controle interno, é como se você estivesse pilotando ali uma aeronave e você não saber nada ali daquele painel de controle, tá? É como se você tivesse completamente ali ao léu, você não sabe qual a rota que você está seguindo, você não sabe qual foi a distância que você percorreu ou que você ainda precisa percorrer, tá? Você não sabe qual que é o seu destino, você não sabe quanto que você tem de combustível, você não sabe quanto que tem ainda no reservatório ali, você está literalmente ali sem um rumo, você não tem controle de nada, você não sabe para onde você está indo, tá? Então, a função justamente do controle é trazer essa responsabilidade principalmente para a alta administração, para a gerência, né? Que o planejamento, aquele plano de voo, ele está sendo executado, que todo mundo está sabendo o que precisa fazer, está sabendo para onde que está indo, né? E que está voando ali de acordo com o que manda a regra ali de cada um daqueles instrumentos ali, a gente trazendo para a analogia aí de uma aeronave, tá? Então, a gente precisa entender qual que é o ambiente que a gente está inserido, saber que o ambiente ali, ele é complexo, né? Dentro de uma organização e que vários imprevistos ele pode acontecer. Tá? E o controle interno é uma forma da gente antever, é uma forma da gente agir antecipadamente, tá? Para um problema. Então, olha só, dentro dos controles internos, a gente consegue verificar desvios, a gente consegue verificar falhas, né? A gente consegue verificar algo que a gente pode controlar melhor, tá? Que a gente pode se precaver. Então, ele é literalmente fundamental, não só para a controladoria, mas para toda e qualquer organização. E isso é independente do tamanho, tá? Se a empresa ela tem um porte maior ou se ela tem um porte menor, tá? Principalmente para as empresas de porte menor, né? Aí sim que elas deveriam ter mais controles internos. E muitas vezes elas não se atêm para isso, tá? Inclusive, no nosso trabalho aí, da nossa VA2, né? O controle interno é um dos nossos primeiros temas que a gente vai falar. Como que isso é importante e principalmente importante para as pequenas e as médias empresas, tá? Por quê? Porque ele vai ajudar a gente a ter um sistema, né, de informação que vai trazer maior confiabilidade aí, tá? E uma das funções aí do controle, gente, é o quê? É literalmente fazer esse controle, né, do próprio controle interno e recomendar melhorias nos processos, que a gente acabou de ver ali do ciclo do controle, a gente precisa comparar. Quando a gente consegue comparar, a gente consegue medir falhas que estão acontecendo no processo e sugerir, né, melhorias ou alteração dos procedimentos operacionais que estão acontecendo ali dentro da organização. Ok? Ok, gente? Até aqui? Ok, professor.
Beleza. Então, olha só, a gente tem aí, né, quais são as etapas, as principais etapas do sistema de controle interno. A primeira é comparar a realidade com o previsto, que a gente já viu, né, a gente já falou sobre isso. Segundo, identificar desvios, se houver, tá? Isso aqui é muito sério, principalmente na parte financeira acontece muito, a gente vai falar aqui um pouquinho também sobre a questão dos conluios, tá? O controle interno, ele vai ajudar a gente a analisar a causa desses desvios, tá? Por que aconteceu ou por que não, o que a gente pode fazer para poder evitar. E ele também, uma das etapas é implantar as medidas para a gente poder corrigir essas falhas para que a empresa ela possa continuar ali sendo íntegra e o patrimônio da empresa ali continua sendo salvaguardado. Beleza? Beleza, pessoal? Isso é simples, né? E aí, cada uma dessas etapas aí, ela é composta por mais 3 outras etapas, que primeiro é a previsão, né, das tarefas. Então, dentro da organização, eu tenho que prever dentro de um departamento financeiro, tá? Vamos supor, departamento financeiro, departamento de compra, né? A mesma pessoa que compra pode ser a mesma pessoa que paga? Pelo menos não deveria, né? A gente vai falar um pouquinho. A gente vai falar aí um pouquinho mais ainda sobre isso. Ou seja, nessa primeira fase aí da previsão das tarefas, a gente vai literalmente fazer a fase do planejamento, a programação mesmo, tá? A segunda é a execução das tarefas, que a gente já viu também, que a gente pegasse o plano e colocar na ação, em ação, ou seja, eu vou realmente executar aquele plano ali. E a terceira é a mensuração, que é onde a gente vai fazer essa análise, nós vamos medir os resultados que foram alcançados, tá? E aí a gente vai vendo ali quais são aquilo que a gente pode melhorar. Aí, pessoal, isso aqui eu já coloquei para vocês lá no conteúdo da aula texto, eu trago uma lista para vocês de objetivos do controle interno. São muitos, né? Então, olha só, vamos ler aí só alguns, vamos falar, né? Olha, verificar e assegurar os cumprimentos das políticas e normas da companhia, incluindo o código de ética nas relações comerciais e profissionais, tá? Um exemplo disso aí, tá? O pessoal do departamento de compras pode receber brindes dos fornecedores? Vai depender da política e da norma da companhia, né? Mas, normalmente, gente, isso não é ético, tá? Por quê? Porque existem interesses ali em quem compra e quem vende, tá? Então, tem toda essa questão aí, tá? Por exemplo, então, vamos dar mais um exemplo. Vamos supor que você trabalha numa empresa de investimentos, né? Essas corretoras aí de investimentos. Você é o corretor de um determinado cliente lá. Então, ou seja, você investe ali, aquele dinheiro dela vai fazendo aquele controle. Vocês acham que é ético, né? Digamos que você vai casar. E aí, o seu cliente fica sabendo que você vai casar. E ele vai te dar um belo de um presente de casamento. Vocês aceitariam? Aceitariam? Não poderia. Não deveria, né, professor? Hã? Não deveria. Não deveria, né, Marcelo? A gente fica até tentado, né? Fica muito tentado. Imagina, ela te manda lá uma televisão de 75 polegadas, ultra, Nossa, professor, não fala não. 4K, aquela coisa toda, né? Então, assim, mas, gente, eticamente não é correto, tá? Então, a gente precisa... Isso é o quê? É simples, mas isso é controle interno, tá? Por quê? Porque isso pode afetar as relações comerciais e profissionais dentro da organização, tá? Então, tem que tomar cuidado, tá? Com essas questões.
Outro ponto aí, olha, vou na letra C aqui, vamos só para assim, para alguns pontos mais relevantes, tá? O C, comprovar a veracidade de informes e relatórios contábeis, financeiros e operacionais. O que vocês acham desse objetivo aí do controle interno? O que vocês acham? Como que a gente poderia aplicar esse objetivo do controle interno? Olha, comprovar a veracidade de informes e relatórios contábeis, financeiros e operacionais. Como que a gente pode comprovar isso? Professora. Sim. Implantando o sistema de programa de computador, tudo que se fazer põe nele. Também, né? Os sistemas em si, os sistemas informatizados, é uma forma de controle interno, né? É uma forma, sim. Mas vamos supor, tá? Para quem já trabalha com contabilidade, né? A gente precisa fazer periodicamente as conciliações contábeis, tá? Para a gente poder saber se tudo aquilo que a gente está registrando ali num balancete ou num balanço, se aquilo realmente condiz com os documentos que deram suporte para aquelas informações ali. Então, por exemplo, eu coloco lá no meu banco que eu tenho 5 milhões. Aí eu pego o meu extrato bancário efetivo, eu tenho 1 milhão lá. Né? Ou seja, aquela informação que está ali no meu balanço, ela está completamente divergente do que está realmente acontecendo. Aquela informação não é real. Então, a gente precisa executar as conciliações e verificar a veracidade daquelas informações que tem ali nos relatórios contábeis ali e operacionais. A mesma coisa, gente, uma forma, né, que é controle interno, operacional, por exemplo, você lá dentro do seu balanço, você tem uma conta lá enorme de estoques, tá? Aí, periodicamente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um inventário daqueles estoques. A gente vai ter que ir lá, descer lá no almoxarifado, fazer a contagem de tudo aquilo que a gente tem lá estocado para poder saber se aquilo realmente reflete os valores que você tem lá na sua contabilidade, tá? Então, isso também é controle interno, tá? Um outro objetivo muito importante do controle é prevenir erros e fraudes, né? Lá, em caso de ocorrência dos mesmos, possibilitar a descoberta o mais rápido possível, determinar sua extensão e atribuição de corretas responsabilidades. Ou seja, aconteceu fraude, aconteceu erro, aconteceu qualquer desvio, o controle interno é uma ferramenta para a gente poder detectar essas falhas, né? E dentro dessa detecção dessa falha, a gente consegue verificar quem são os responsáveis. Quem que a gente vai responsabilizar por essa falha, por essa fraude, por esse desvio, tá? Então, isso é controle interno. Isso é um dos motivos dos objetivos do controle interno. Um outro controle interno que a gente fala que pode parecer bobo, mas não é. Por exemplo, autorização de hora extra. Você só vai autorizar, vai pagar hora extra para o funcionário se a gerência mandar um e-mail autorizando, informando que aquele funcionário ali está... que ele pode fazer hora extra, tá? Então, às vezes, pessoal, são medidas tão simples dentro de uma organização, mas que elas servem para literalmente controlar ali as operações dentro da empresa, e cada uma dessas ações, elas querendo ou não, vão culminar ali, elas vão literalmente guardar aquele patrimônio ali da empresa. Ela tem o objetivo de fazer com que a empresa ela permaneça saudável, né, econômica e financeiramente ali, tá? Então, uma outra questão também aí, olha, que é a letra K lá, permitir a observância e estrito cumprimento da legislação em vigor. Dentro do controle interno, a gente vai verificar, cumprindo ali a determinação legal,
né? Eu estou literalmente registrando ali, fazendo o cálculo dos meus impostos de acordo com o que manda a lei. Por exemplo, se a minha atividade ela é obrigada a ter um tipo de alvará para funcionamento, todas as minhas autorizações de funcionamento estão devidamente validadas, né? Estão atualizadas, isso é controle interno. Então, são coisas simples no dia a dia da organização que a gente vai percebendo quanto que eles são importantes dentro da organização para, inclusive, para poder guardar a saúde ali da empresa, tá? Então, a gente vai pegar todo esse conjunto, esse controle de controles, né, do controle interno, e a gente vai pegar eles, que está todo mundo ali dentro ainda de um cesto, todo mundo junto ali, e misturado, e nós vamos pegar e nós vamos dividir eles em 3 principais tipos de controles internos que as organizações elas precisam ter, tá? O primeiro são os controles do sistema contábil e de informação, que alguém, inclusive, já falou aí, que eu não vi quem foi que disse, tá? Que a gente vai falar de cada um deles aqui. O segundo são os nossos controles organizacionais, tá, gente? São controles que vão acontecer dentro da organização, as políticas ali estratégicas da organização. E o terceiro são os controles de procedimento e fluxo de informação dentro da empresa, tá? São os nossos 3 principais tipos de controle, e são tipos de controles internos que toda organização ela precisa ter, tá? Então, vamos falar aí desse primeiro, do sistema contábil e de informação. Pessoal, eu sei que nem todas as empresas, elas conseguem ter um sistema informatizado para incluir as informações ali, seja financeira ou seja contábil, fala assim, aquelas empresas que têm contabilidade interna, tá? E também nem todas têm condição de ter um ERP para poder fazer todo o controle ali do fluxo de informação e fluxo contábil que as empresas elas têm, tá? Mas esses tipos de sistemas, eles são, assim, essenciais dentro de uma organização. Sabe por quê? Porque eles vão permitir à empresa a identificar erro, a identificar omissão, a identificar, né, falha no registro contábil, tá? Eles vão ajudar essas empresas a controlar o volume de ação que acontece ali no dia a dia, tá? Inclusive, fazendo com que os gestores da empresa, a alta administração, elas tenham uma participação menor nessas transações de registro, de fluxo de informação dentro da empresa, tá? Então, dessa forma, o que acontece? Esses sistemas gerenciais, aí, sistemas contábeis de informação, eles podem gerar relatórios gerenciais que vão ajudar a organização ali, né, a verificar aquelas informações, se elas são confiáveis, se elas estão claras, se elas são precisas, objetivas, tá? Se qualquer pessoa que chegar, ela tem clareza daquelas informações que estão acontecendo ali. Se cada uma daquelas informações, elas foram repassadas no tempo hábil, tá? Para que, inclusive, a alta administração tome decisão, tá, gente? Porque isso também é controle interno, e controle interno ele é uma grande ferramenta no processo decisório, tá? De tomada de decisão aí. Então, vamos para exemplos mesmos aí de controle do sistema contábil de informação. Então, primeiro aí, olha, a avaliação do tipo da informação recebida é um tipo de controle interno. Qualidade da informação apresentada, utilização correta da informação e sistema de relatórios estratificados por cada nível administrativo. Ou seja, você já imaginou um sistema, né, de informação ali contábil que ele já com o balancete na mão, ele já calcule para você todos os indicadores financeiros para que você possa fazer aquelas análises ali, né, de uma maneira mais estratificada, que ele dê ali
separadamente aqueles resultados por centro de custo, eu sei o quanto que cada um daqueles meus produtos foram rentáveis para mim ou não, quanto que cada um departamento custou para mim ou não, ou seja, isso tudo é controle interno. Quanto mais relatório gerencial um sistema contábil de informação ele gerar para você, maior será o seu controle interno. Por quê? Quanto mais relatório gerencial, melhor e mais claro ficam as informações ali dentro da organização. Então, você tem mais condição de gerir melhor aquela empresa. Tá certo? Certo, pessoal? Segundo aí, né, o que são os nossos controles organizacionais, tá? Gente, os controles organizacionais são literalmente os métodos métodos e procedimentos que aquela organização ela tem enquanto uma empresa, tá? Ela vai determinar ali normas, manual de normas e procedimentos, onde ela vai determinar a segregação de função, tá, gente? A segregação de função, até porque eu dei o exemplo lá, para evitar conluio, tá, gente? É muito comum, mas muito comum, nas empresas que não têm controle interno, ter conluio. Se tem conluio, tem desvio de dinheiro. Então, é aquele exemplo que eu dei. A mesma pessoa que compra não deve ser aquela mesma pessoa que paga, né? Então, o pessoal que trabalha em contas a pagar não pode comprar e pagar, tá? Por quê? É muito fácil de ter fraude ali, de ter desvio de dinheiro. Essa semana, numa consultoria que eu estava fazendo, eu estava numa empresa e que a gente estava trabalhando, trazendo algumas melhorias no software dessa empresa para melhorar o controle interno dela financeiro. Então, aí é uma empresa menor que ela não tinha sistema integrado de pagamento, né? Aquele que a gente chama de PagFor, aqueles que nada de pagamento, ou seja, todos os pagamentos que o Contas a Pagar daquela empresa fazia era manual. A pessoa que trabalhava no Contas a Pagar entrava no site do banco para poder fazer ali os pagamentos. Hoje em dia, gente, isso não existe mais. Isso tudo, esses softwares, ou eles têm condição de gerar um arquivo de pagamento para poder mandar direto para o banco. O software já incluso com alçada de pagamento, que os diretores têm que autorizar, né, antes de enviar o arquivo para o banco. Tem todo um sistema de controle interno. Isso aí, de integração bancária. Aí, o que acontece? Essa pessoa na empresa, sabe o que aconteceu? Eu fazendo também consultoria contábil. A contadora, desesperada, ela falou assim, hoje eu não sei mais o que eu faço. Todas as informações, quando chega aqui na contabilidade, eu tenho que voltar e eu tenho que refazer tudo, porque a pessoa não faz certo, ela faz tudo errado. Eu falei, mas como assim? Não tem um controle? O que vocês têm feito, né? Aí ela falou assim, o banco não bate, eu tenho que ir lá ficar reconciliando, tem que refazer lançamento. Eu falei, gente, mas como assim? Contabilidade não pode fazer isso. Isso aqui é segregação de função. Nem a contabilidade, gente. A contabilidade não pode ser aquela pessoa que faz o registro lá no Contas a Pagar, no Contas a Receber. Não pode. Tem que ter segregação de função. E aí ela foi e me falou assim, não, Gi, sabe como é que eles faziam antes do pagamento? A menina fazia uma relação de tudo aquilo que ela ia pagar e mandava um relatório pro diretor lá financeiro, gerente financeiro. Ele olhava aquilo lá no papel, tudo aquilo que ia pagar, assinava, dava autorização para poder pagar, e a pessoa entrava ali no site do banco e pagava o que ela queria. Então, pagava coisas completamente diferentes do que aquilo que foi autorizado para pagar. Isso é o quê, gente? Falta de controle interno, tá? Isso é falta de controle interno. Então, olha só, o perigo de desvio de dinheiro ali, de desvio de verba, desvio de finalidade. O gestor, o gerente financeiro, ele nem tinha certeza daquilo que estava sendo pago, tá?
Então, isso não pode. Tem que ter um controle maior, tem que ter um controle efetivo, né? Então, aí, no caso, né, a empresa que eu trabalho, a gente implantou um sistema automatizado de pagamento para ela, esse pagamento eletrônico mesmo, né? Em que ela, dentro do software, para ela gerar um arquivo para pagamento bancário, a gente implementou uma rotina dentro do software que a gente chama alçada de pagamento. Então, olha só, ela gera uma ordem de pagamento. Essa ordem de pagamento chega para a gerência dela, por exemplo, o gerente financeiro. Esse gerente financeiro, ele tem que entrar e um por um daqueles pagamentos e autorizar o pagamento ou não. E ela não consegue gerar um arquivo bancário para o banco enquanto esse gerente e mais uma outra pessoa, de acordo com a hierarquia, liberar para poder fazer aquele pagamento. E ela não consegue gerar nenhum outro tipo de arquivo bancário para mandar para o banco, a não ser aqueles que foram autorizados. Isso é o quê, gente? Controle interno. Aí, quando está autorizado, ela gera e envia diretamente para o banco. O banco vai pagar somente aquilo que realmente foi liberado e que tem a assinatura responsabilizando ali. Então, tem pelo menos 3 pessoas dentro desse processo para poder autorizar pagamento, tá? Você imagina uma empresa que paga, assim, milhões, que tem um fluxo de dinheiro enorme saindo. Então, a gente precisa ter esses controles organizacionais. Tem que ter controle, tem que ter segregação de função. Os processos dentro das empresas, eles têm que ser muito bem mapeados, tá? Para poder evitar essas questões, porque, gente, é muito fácil, tá? Muito fácil. Empresa que não tem controle, desvio, fraude, acontece literalmente, tá? Literalmente. Então, tem que segregar a função, que está, inclusive, aí nos exemplos, né? Segregação de função, definição de delegação de autoridade, saber quem que é responsável, quem que não é responsável, quem que pode autorizar e quem não pode autorizar, tá? Tem um sistema, literalmente, de aprovação, de autorização. Por exemplo, você vai comprar, tem que ter pelo menos 3 orçamentos. Se não tiver só 2 orçamentos, não aprova. Tem que ter um terceiro. Tem que ser de fornecedores diferentes, tá? Tem toda essa regra aí organizacional, tá? Que isso vai ajudar a empresa a salvaguardar ali o patrimônio dela e garantir que cada uma das operações que estão acontecendo ali, elas realmente estão sendo fidedignas e que elas estão acontecendo de forma verdadeira, tá? Agora, outra questão também que acontece aí são o fluxo, né, gente, diário de documentação que roda dentro das organizações, né? É um volume enorme de papel. Hoje, graças a Deus, a gente tem um volume muito menor. Por quê? Porque toda essa questão da informatização, elas têm chegado dentro das empresas, né? Estão chegando até mesmo na nossa rotina diária e das nossas vidas. Para quê? Para poder ajudar esse controle desse fluxo, né? Então, por exemplo, fluxo de autorização para compra, fluxo por exemplo, da data que a gente vai entregar a demonstração contábil, quando que o balancete vai ser liberado, tá? São todos esses fluxos dentro da empresa, seja de informação, seja de documento, isso tudo faz parte de um controle interno. Então, assim, por isso que eu disse que controle interno, a gente fala de controle interno, é muito simples, né, gente? Porque é simplesmente a gente controlar, a gente medir, a gente promover segurança para a empresa. Mas quando eu falei que ele também é complexo, por quê? Porque cada uma das operações que a gente precisa fazer, a gente precisa estabelecer o controle interno. E muitas vezes o controle interno, ele pode figurar como se fosse uma burocracia. Por quê? Ele é burocrático, sim, mas muitas vezes não. Essa burocracia do controle interno é literalmente para poder promover fidedignidade, para poder promover
confiabilidade nas informações e nos fluxos que acontecem dentro ali da organização, tá? Então, assim, eles são mas eles são muito importantes mesmo, tá? A gente, as auditorias, de uma forma geral, quando elas vão auditar as organizações, ela vai auditar uma demonstração contábil, ela vai ali, a primeira coisa que ela vai fazer, controle interno. O que ela vai fazer controle interno? Ela vai pegar cada conta ali, daquele seu balancete, e vai te pedir os relatórios que confirmam aqueles saldos ali. E ela vai literalmente ali te perguntar como que isso faz isso, como que faz aquilo outro, por quê? Porque ela vai checar se os seus controles internos, se eles são confiáveis ou se eles não são confiáveis, se eles são frágeis ou não, tá? Se ele for frágil, no relatório ali de interim, que a gente chama da auditoria, ela vai te pontuar, olha, o controle do caixa da organização é frágil por causa disso, passivo de fraudes. Aí a auditoria externa, ela vai listar ali para você em tudo aqueles seus controles internos, eles são frágeis. Então, a organização vai precisar trabalhar naquelas informações para ela fortalecer aqueles controles internos, tá? Então, por isso que normalmente as empresas que são auditadas, né, por auditoria externa, os contadores ficam tudo doidos. Não posso fazer isso, porque senão a auditoria vai pegar. O que eu vou fazer o que eu vou comprovar ali para a auditoria, né, externa? Porque a auditoria externa, ela vai ali e certifica o controle interno da organização, se ele realmente está forte, tá? Se ele está ali fidedigno ou se ele está frágil, tá certo? Então, assim, para a gente fechar aqui nosso assunto sobre controle interno, nós dividimos agora, né, no finalzinho, em 3 principais fluxos, que é o sistema de informação, o sistema contábil e os processos administrativos, que seriam aqueles controles organizacionais. Então, dentro desses processos organizacionais administrativos, quais são exemplos que a gente pode trazer sobre o controle interno? O manual de normas e procedimentos, né, dentro da empresa, a segregação de funções, a atribuição de responsabilidade, a adequação e delegação das funções e o próprio organograma ali da empresa, tá? Se ela tem um organograma bem definido, cada um sabe a sua função e cada um vai trabalhar dentro daquilo que foi estipulado ali no organograma, visando sempre salvaguardar aquele patrimônio ali todo ali da organização, tá? Sistemas aí de informação, captação de dados corretos e confiáveis, saber se o software que você tem, se ele gera informação confiável, tá? Se os dados estão corretos, se você pode literalmente ali pegar aqueles dados e cruzar com outras informações e aqueles dados vão bater, tá? Então, por aí você consegue verificar se aqueles relatórios, aquelas informações são confiáveis ou não. Adequada análise e registro, né, em tempo adequado, ou seja, o software te permite, ou o sistema mesmo de informação, ele te permite que aquela informação ela seja registrada no tempo hábil, né, com tempestividade. Se essa análise, né, o software está te permitindo analisar o custo-benefício das operações, aquilo que você pode melhorar, diminuir seu custo, melhorar os seus controles, isso tudo é sistema de informação. E o sistema de informação contábil esse sistema, né, essas informações, ele me dá uma correta situação financeira e patrimonial da empresa. Aquelas informações, elas realmente são corretas, são confiáveis, né? As informações gerenciais, elas também, elas conseguem responder à necessidade da alta administração, ou não só da alta administração, né? Para todo aquele usuário da contabilidade, aquelas informações que eu gero gerencialmente, elas são confiáveis, né? O sistema de avaliação de desempenho, ele está sendo efetivo, eu estou conseguindo fazer esse controle, avaliar realmente o desempenho, se a gente está conseguindo alcançar aquelas metas e objetivos definidos lá pela alta administração. Então, assim,
resumindo, para a gente literalmente fechar aqui essa questão do controle interno, né? Ele vai literalmente, gente, ser o coração, literalmente, da contabilidade. Tudo na contabilidade, a gente tem sempre que pensar que a gente precisa ter controle interno, tá? Que seja a operação mais simples que a gente executar dentro de uma organização, ela precisa ter um controle interno, ela precisa ter um fluxo, né? Seja um fluxo, seja um relatório, seja o que for, mas que vai garantir que aquele fluxo de informação, ou fluxo de dinheiro, ou fluxo operacional que seja, tá? Se ele está literalmente ali seguindo todas as normas organizacionais, as normas do fisco, dos órgãos reguladores, e até mesmo, né, gente, se esses fluxos aí estão garantindo que as informações sejam confiáveis, que elas sejam relevantes, que elas sejam tempestivas, né? E, sobretudo, se elas estão ajudando a proteger o patrimônio da organização. Beleza? Certo, pessoal? Beleza. Dúvida aqui no controle interno? Eu estou processando. É muita informação, né? É muita informação, mas assim, na prática em si, ele é assim, igual eu disse, né? É muito simples, porque o controle interno, às vezes, são ações tão bobas que você fala assim, nossa, mas isso aqui parece bobo, mas é de uma extrema relevância lá no final, tá? Porque esses controles e tudo, eles ajudam a gente a preservar os processos operacionais dentro da organização. E principalmente que a gente vem falando de planejamento, né? Se a gente está falando de planejamento, a gente viu que depois que a gente entra na fase que a gente executa as ações definidas no planejamento, a gente precisa ter o controle. E o controle é a gente medir, é a gente ver se realmente todas aquelas tarefas ali estão sendo cumpridas. E para elas serem cumpridas, elas precisam seguir algumas regras, tá? E o controle interno vai ajudar a gente a medir se essas regras e se esses fluxos operacionais, se eles estão cumprindo o objetivo ali ou não dentro da organização. Tá certo? Beleza, pessoal. Dúvida, pessoal? Ninguém tem dúvida? Danilo já deu um joinha ali para mim, né, Danilo? Dúvida só na hora da prova. Dúvida só na hora da prova. Não, na hora da prova é o único momento que não pode ter dúvida. É o único momento que não pode ter dúvida na hora da prova, né? Professora, eu vou entender bem o controle Deu? interno. Beleza. Então, olha só, o que eu vou fazer? Daqui a pouco eu vou procurar aqui um texto que eu tenho, tá? Só para o conhecimento mesmo de vocês, tá? Vou mandar para vocês um caso do banco aqui pan-americano, para vocês verem uma matéria, tá? De jornal super tranquila, super legal, e vocês podem dar uma lida e depois lá no grupo mesmo, qualquer coisa que vocês quiserem, a gente vai trocando uma ideia. Eu quero que vocês procurem perceber, né, dentro do texto, qual que foi a importância de controle interno dentro ali daquela situação que aconteceu. Eu quero ver se vocês conseguem perceber, tá? Onde que estava a falha ali, tá? Dentro daquela situação que aconteceu ali no Banco Pan-Americano. Vocês vão gostar da reportagem, ela é muito legal, muito bacana, tá? Então, antes da gente finalizar, eu queria dar uma pincelada aí para vocês sobre o nosso trabalho da VA2, tá? O nosso trabalho do VA2, gente, eu já encaminhei para vocês, né, os artigos que a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar aí 6 temáticas, tá? Da próxima aula para frente. Muito provavelmente na próxima quarta-feira,
Eu não sei se alguém vai fazer a prova suplementar. Eu acredito que a gente vai ter sim aluno que vai fazer. E se a gente tiver alguém para poder fazer suplementar, a gente não pode ter aula por causa da suplementar. Mas se não tiver ninguém, a gente tem aula na semana que vem normalmente. Eu aviso para vocês lá no grupo, tá? Mas aí, a nossa primeira apresentação está marcada para o dia 4, né? 4/11, que vai ser os controles internos para micro e pequenas empresas. Então, essa aula de hoje aqui já vai ajudar ainda mais vocês entenderem esse primeiro texto, tá? Na semana que vem a gente vai falar da próxima aula, né? São as 2 apresentações. São os controles internos para micro e pequenas empresas e avaliação de desempenho. Todos esses 2 assuntos, eles estão muito bem relacionados, né? Relacionados, inclusive, com a nossa aula de hoje. Então, o que eu vou pedir? São 2 artigos, não são artigos muito grandes, né? Se possível, para a aula do dia 4, se vocês já puderem ler o artigo, vai ser ótimo, tá? Os alunos me perguntaram, gente, precisa todo mundo apresentar? Fazer a apresentação? Não precisa todo mundo apresentar. Mas eu preciso que, pelo menos na hora que a gente for conversar sobre o assunto que tratou ali no artigo, que todos ali do grupo participem, né? Que ajudem a gente aqui a discutir as ideias e construir o nosso conhecimento sobre controle interno aqui. Vocês vão ver que cada um dos artigos, tá, gente? São artigos científicos, onde, né, esses pesquisadores pegaram cada um dos temas e aplicaram, eles pegam os conceitos, aquilo que a gente aprende aqui, né, de teoria, e vai analisar na prática, né, com casos reais de empresas, tá? Então, vai ser muito legal vocês pararem e fazer essas análises, além de a gente construir conhecimento dentro da nossa disciplina, né, que é o nosso foco, é a controladoria, vocês vão ter a oportunidade de já começar a ter um contato maior com o artigo científico em si. Artigo científico ali dentro, quando vocês começarem a ler esses artigos, isso vai ajudar vocês no interdisciplinar e vai ajudar, inclusive, vocês lá na frente, quando vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês de conclusão de curso. Como que isso vai ajudar vocês nisso tudo aí? Primeiro, quando você começa a ler artigo científico, a sua leitura e a sua escrita para trabalhos científicos melhora. Então, por exemplo, como que as pessoas citam os autores, né? Quais são, normalmente, a forma como que a pessoa cita, como que ela vai construindo ali aquela ideia, como que ela vai costurando ali aquela teoria, né? Que a gente tem feito aqui com a prática, tá? Então, vocês vão ver, né, e na medida que vocês foram tendo cada vez mais contato com o artigo científico, todo esse medo do interdisciplinar, todo esse medo do trabalho de conclusão de curso, de monografia, que seja, isso vai sendo desmistificado. Por quê? Porque não tem nada demais, tá? Realmente a falta do contato aí de vocês no dia a dia, que às vezes vai trazendo um medo que realmente não precisa, tá? Eu tenho certeza que isso vai ser muito bom para vocês. E também vai ser muito bom na prática, porque a gente vai conseguir ver o pessoal pegando uma teoria e analisando casos práticos e aplicando aquela teoria ali. Tá? Então, a gente tem muito a ganhar com o trabalho. Então, eu espero que vocês gostem dos textos, tá? Gostem daquilo que for sendo discutido. E nas próximas as aulas vai ser um pouco mais dinâmico, que a gente vai ver as apresentações. Todo mundo já tem acesso a todos os artigos, então, tudo que a gente for falar nos artigos, nos temas, vão cair na prova final. Por quê? Porque é matéria mesmo da nossa disciplina, tá? Então, é importante que vocês leiam os artigos, é importante que vocês participem das apresentações que vão acontecer, tá bom? Ficou alguma dúvida em relação à questão do trabalho? Ficou, gente? Não, ou não.
Tá bom. Qualquer dúvida também que houver, pode me chamar lá e que aí a gente vai falando, tá? E na medida também que vocês forem lendo os artigos e tudo, se vocês tiverem alguma dificuldade, não entender ou precisar de alguma ajuda também, pode mencionar que eu vou ajudando vocês aí antes das apresentações, tá bom? E eu lembrei lá para vocês, a nossa VA3 dia 25 de novembro, tá? E como a gente tem bastante aluno aí na nossa turma, né, que não está fazendo interdisciplinar, eu vou ver como que a gente vai fazer a nossa VA4, tá? E, se possível, ainda essa semana eu mando para vocês como que a gente vai fazer, tá bom? Certo? Certo. Beleza, Tá bom, gente. Então, por hoje é só, tá? Qualquer dúvida aí que precisar, me chamem. Beleza. Tá Obrigada, bom? professora. Por nada. Bom descanso, gente. Obrigado. Tchauzinho. Boa noite.